História de todos os papas da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, desde o apóstolo Tiago, irmão do Senhor, até o atual pontífice, o Papa Teófilo III de Jerusalém. O Papa Teófilo III de Jerusalém está à frente ao pontificado da Igreja Católica de Jerusalém desde o ano de 2005 até os dias atuais. Agora vamos falar sobre a história de vida do diácono, presbítero, bispo e Papa Simanco. O Papa Simanco administrou a Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano 166, após o martírio do Papa Caio. No ano 166, o imperador romano Marco Aurélio deu a ordem de busca, captura e prisão do Papa Caio. O Papa Caio estava dando catequese nas catacumbas de Jerusalém, em Israel, no ano 166, aonde a Igreja Católica de Jerusalém, em Israel, quando o exército do Império Romano adentrou dentro das catacumbas de Jerusalém, e apreendeu-se o Papa Caio. Com a ordem de prisão cumprida, o Papa Caio foi levado à prisão. E lá na prisão, o Papa Caio foi julgado e sentenciado à flagelação e à decapitação. Após a decapitação e a morte do Papa Caio, a Igreja Católica de Jerusalém em Israel dá início às celebrações das exéquias do Papa Caio. As exéquias do Papa Caio durou-se 7 dias. Após os 7 dias das exéquias do Papa Caio e seu enterro, a Igreja Católica de Jerusalém e Israel, no ano 166, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém dá início-se à escolha do seu novo pontífice. E o escolhido foi o Bispo Simanco da Jordânia. O Bispo Simanco da Jordânia nasceu no ano 110. Foi batizado pelo Papa Zaqueu. Foi ordenado ao diaconato pelo Papa Levi. Foi ordenado ao presbitério pelo Papa Marcos. Foi ordenado ao bispado pelo Papa Máximo. E com o martírio do Papa Caio, o Colégio Apostólico de Jerusalém escolheu o Bispo Simanco para ser o seu novo pontífice, sendo-se o 22º da linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém em Israel no ano 166. Com a escolha-se do Bispo Simanco, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém em Israel elaborou-se 11 documentos e enviou-se para as 11 sedes apostólicas esparramadas pelo mundo. E uma dessas sedes aonde os documentos chegou foi ao Vaticano, para a Igreja Católica Apostólica Romana, para o Papa Soltero. O Papa Soltero, no Vaticano, elaborou 2 documentos e enviou-se novamente para a Igreja Católica de Jerusalém. O primeiro documento lamentou-se o martírio do Papa Caio, fortaleceu os cristãos da Igreja Católica de Jerusalém e Israel para permanecerem firme na fé no Senhor Jesus. O segundo documento, o Papa Soltero, parabenizou-se o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel pela escolha do nome do Bispo Simanco da Jordânia como novo pontífice, o 22º Papa da linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém, desde o apóstolo Tiago até o Bispo Simanco. Após esses 2 documentos enviados para a Igreja Católica de Jerusalém, o Papa Soltero do Vaticano, a Igreja Católica Apostólica Romana, enviou mais 2 documentos para 2 igrejas particulares esparramadas pelo mundo. O primeiro documento se enviou-se para a Igreja Católica de Éfeso, para o Papa Apolônio, para que ele celebrasse a celebração da palavra e pregasse na celebração de intronização, de posse e de consagração do Bispo Simanco como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. Também o Papa Soltero do Vaticano, da Igreja Católica Apostólica Romana, enviou o segundo documento para a Igreja Católica de Alexandria, no Egito, para o Papa Agripino, para que o Papa Agripino celebrasse a celebração completa da intronização, de consagração e de posse do Bispo Simanco como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. Assim que esses documentos chegaram a essas sedes, no ano 166, a Igreja Católica de Jerusalém, nas catacumbas de Jerusalém, em Israel, se reuniu para a celebração de intronização de posse
do bispo Simanco como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. A celebração se deu início com os ritos iniciais celebradas pelo Papa Agripino da Igreja Católica de Alexandria no Egito. Ele acolheu a todos os presentes, apresentou com o celebrante que é o Papa Apolônio da Igreja Católica de Éfeso. Apresentou-se o bispo Simanco da Jordânia como escolhido pelo Colégio Apostólico de Jerusalém a estar à frente da Igreja Católica de Jerusalém. E em seguida se deu início à celebração da palavra. Foi lido-se uma leitura do Antigo Testamento, se cantaram-se um salmo e foi lido-se um evangelho. Em seguida, o Papa Agripino passou a palavra para o Papa Apolônio da Igreja Católica de Éfeso. O Papa Apolônio deu início à sua homilia, à sua pregação, enfatizando-se as leituras lidas, fortalecendo os cristãos da Igreja Católica de Jerusalém permanecerem obedientes às Sagradas Escrituras, analisadas e cumpridas, obedecendo-se ao Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e seus sucessores, obedecendo à tradição oral e à tradição escrita, e obedecendo a doutrina da igreja e o cânon da igreja. Em seguida, o Papa Apolônio passou novamente as palavras para o Papa Agripino de Alexandria do Egito. O Papa Agripino se deu início à celebração de entronização, de consagração, de posse do bispo Simanco da Jordânia como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. Com a celebração de consagração, de entronização, de posse do Papa Simanco, o Papa Agripino de Alexandria dá início à liturgia da Eucaristia, a celebração da Eucaristia. Se ofereceu-se o pão e o vinho, deram-se graças, em seguida rezaram-se o Pai Nosso, e em seguida se compartilharam-se o pão e o vinho, e todos comeram e beberam o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Deram graças ao Senhor Jesus e em seguida o Papa Agripino de Alexandria passou-se a palavras para o Papa Simanco. O Papa Simanco, pela primeira vez, fala como um pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém no ano 166. O Papa Simanco agradeceu a presença de todos, agradeceu-se ao Papa Soltério do Vaticano, da Igreja Católica Apostólica Romana, por aceitar o nome dele como novo pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. O Papa Simanco também agradeceu ao Colégio Apostólico de Israel por escolher ele como o novo sucessor do apóstolo Tiago. Também agradeceu ao Papa Agripino por celebrar a liturgia de entronização, de posse e de consagração ele como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. Agradeceu ao Papa Apolônio por pregar na celebração de entronização de sua posse. Agradeceu a todos os presentes e em seguida passou as palavras para o Papa Agripino. O Papa Agripino passou também as palavras para o Papa Apolônio. O Papa Apolônio agradeceu a presença de todos, agradeceu ao Papa Soltério do Vaticano, da Igreja Católica Apostólica de Roma, por escolher ele como o orador e o pregador da palavra na celebração de entronização de posse do Papa Simanco. Em seguida, o Papa Apolônio passou a palavra-se para o Papa Agripino. O Papa Agripino agradeceu a presença de todos, agradeceu ao Papa Soltério do Vaticano, da Igreja Católica Apostólica Romana, por nomear ele como o celebrante de entronização, de consagração, de posse do Papa Simanco. O Papa Agripino também agradeceu ao Papa Apolônio da Igreja de Éfeso por concelebrar junto com ele a celebração de entronização, de consagração, de posse do Papa Simanco. Também o Papa Agripino agradeceu ao Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel pela escolha do Papa Simanco para ser o 22º pontífice da linha da sucessão apostólica da Igreja de Jerusalém. O Papa Agripino também agradeceu a todos presentes, os demais papas presentes na celebração, agradeceu aos diáconos, agradeceu aos presbíteros e aos bispos e a todos os fiéis. Também
o Papa Agripino deu a bênção Urbi et Orbi de Jerusalém para o mundo, e após a bênção Urbi et Orbi de Jerusalém para o mundo, o Papa Agripino retornou-se para sua sede apostólica em Alexandria, em Egito. Também o Papa Apolônio retornou para sua sede apostólica da Igreja de Éfeso e os demais papas. O Papa Simanco dá início a seu pontificado à frente à Igreja Católica de Jerusalém, em Israel. O Papa Simanco, ele manteve toda uma organização deixada pelos seus antecessores. Fortaleceu-se a catequese, nomeou e consagrou novos diáconos, nomeou e consagrou novos presbíteros, nomeou e consagrou novos bispos, nomeou e consagrou novos missionários, fortaleceu-se o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino avançado da Igreja Católica de Jerusalém, fortaleceu-se a parte da medicina na Igreja Católica de Jerusalém, fortaleceu a parte social para ampliar ajudas às pessoas necessitadas em toda Israel. No ano 168, o imperador romano Marco Aurélio deu a ordem de busca, captura e prisão do Papa Simanco. O Papa Simanco estava celebrando a celebração eucarística nas catacumbas de Jerusalém no ano 168, aonde a Igreja Católica de Jerusalém, quando o exército do Império Romano adentrou e apreendeu ao Papa Simanco. O Papa Simanco foi julgado e foi sentenciado ao martírio, queimado numa grelha. Após ser martirizado e ter celebrado as exéquias do Papa Simanco, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém se reuniu em assembleia e escolheu como seu novo pontífice o bispo Caio da Palestina. O bispo Caio da Palestina se torna-se o 23º pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém, se tornando-se o Papa Caio II da Igreja Católica de Jerusalém, Israel, no ano 168, segundo século do cristianismo.